Você sabia que da maneira como gerenciamos nossos projetos, atender prazos e custos é uma anomalia? As razões por trás disso são muito complexas e começam muito antes da gestão de projetos ser reconhecida como uma ciência. Inicia-se agora a série de vídeos chamada Projetos entregues no prazo e no custo, um roteiro da pré-história à inteligência artificial generativa. A série de vídeos é composta de aproximadamente 5 módulos e cada módulo variando entre 2 a 4 capítulos. E cada vídeo abordará um único capítulo. Ao final dessa sequência de vídeos, você compreenderá perfeitamente que a razão deste fracasso é: estamos negligenciando o atual estado da arte. Neste primeiro módulo, Raízes históricas da gestão de projetos, nós vamos contextualizar nesse período de tempo o que é um projeto. Contextualizando o que é um projeto. Por que tudo é, ou já foi, um projeto? Do primeiro fogo feito pelo homem, às viagens interestelares, há um fio invisível. Projetos, eles são a respiração da humanidade tentando mudar o caos. Há 1.800.000 anos, nas planícies do Quênia, um Homo erectus segurava um seixo vulcânico. Seu objetivo não era apenas sobreviver naquele dia. Era transformar pedra bruta em ferramenta. Com golpes precisos, lascou a rocha 72 vezes. Cada batida seguia um padrão mental invisível, uma sequência armazenada no seu córtex pré-frontal. Ao final surgia um bifeice, simétrico, afiado, projetado para ser usado e durar. Não havia cronograma ou termo de abertura, mas havia todos os elementos que definem um projeto até hoje. Uma necessidade urgente, caçar mais para alimentar o grupo, uma solução tangível, a ferramenta como entregável, recursos limitados, pedras raras, mais 3 horas de luz solar, e a cooperação tácita. Outros vigiavam enquanto ele trabalhava. Por 70.000 gerações, esse padrão se repete. Mesmo havendo evoluções, a essência permanece a mesma. Quando o Homo sapiens dominou o fogo, não foi por acaso. Foi um projeto primal de controle energético. Quando erguemos Stonehenge e as pirâmides, não foi força bruta, foi engenharia de escopo, prazo e recurso. Quando o Apollo 11 chegou à Lua, não foi sorte, foi o protótipo final de 1 milhão de anos de evolução projetual. A função de um projeto. Há 40.000 anos, um grupo nômade do Vale do Rift, África, enfrentou um problema: como armazenar água na estação seca. Não havia Gantt, nem PERT e muito menos Scrum, mas havia componentes universais que ainda definem todos os projetos hoje. A solução foi um protoprojeto: cavar poços e revesti-los com pedras. Um paralelo da evolução. Personagens e seus papéis. São eles. Aqui eles serão mostrados em 4 grupos: os componentes, o projeto equivalente ancestral, a força universal e a tradução moderna de cada um desses componentes. O primeiro componente é a necessidade urgente, cuja objetivo ancestral era sobreviver à seca, ameaça de extinção do grupo. A função universal, gerar ação contra uma inércia. Na tradição moderna, o business case, por que fazer? O segundo componente, uma solução tangível. Projeto ancestral, poços revestidos com pedra, acúmulo de água da chuva. A função universal, materializar o abstrato. Tradição moderna, entregáveis, o que criar. Terceiro componente, recursos limitados. Para os ancestrais, pedras, ossos afiados, força humana e mais 3 luas, ou seja, o prazo. A função universal, otimizar esforço e tempo.
Tradição moderna, triângulo de ferro, escopo, custo e prazo. E o quarto dos componentes, cooperação estruturada. Nossos ancestrais tinham o líder, que definia o local, os caçadores que cavavam, o xamã, que fazia o ritual para proteger o poço. A função universal, organizar o caos social. Tradição moderna, matriz de responsabilidade. A raça. Esses 4 componentes são um software neural herdado de nossos ancestrais. Quando você gerencia um projeto de TI ou constrói um app, está reciclando padrões cerebrais que permitiram caçadores-coletores transformarem osso em agulhas, o primeiro MVP da história, agricultores neolíticos criarem calendários de plantio, o primeiro cronograma da história. A função do projeto sempre foi a mesma: converter ameaças, seca, predadores, concorrentes, em oportunidades, água, segurança e mercado, usando recursos escassos e inteligência coletiva. Lavoisier tinha razão. Na vida nada se cria, tudo se transforma. Agora reflita, quem eram os stakeholders do Poço do Vale do Rift? Os stakeholders, os grupos de interesse, a influência pré-histórica e o equivalente moderno. A sociedade, a influência pré-histórica das tribos vizinhas podiam roubar o poço ou aliar-se. O equivalente moderno é o mercado, leis e concorrência. Os executantes, os caçadores que viraram cavadores na pré-história. No nosso equivalente moderno, uma equipe operacional, os desenvolvedores, os engenheiros, a equipe de gestão, o líder, o gestor e o xamã, o especialista em riscos. Modernamente, nós temos os profissionais de gestão de projetos e os especialistas. E por último, o público-alvo. Crianças e idosos que dependiam da água. Hoje nós temos os clientes, os nossos usuários finais, como os equivalentes modernos. Surpresa? Os stakeholders já existiam antes da palavra. E assim como o xamã mediava espíritos, você media conflitos entre as áreas. A diferença é que hoje chamamos de expectativas alinhadas. Você já carrega em seu DNA. Crença 1. Projetos exigem cooperação, assim como a sobrevivência. Por isso, não gerencie sozinho. Crença 2. Recursos são finitos. Portanto, priorize. Crença 3. Soluções precisam ser tangíveis. Foque nas funcionalidades, objetivos que sobreviverão ao projeto. Mas cuidado! Nossos instintos nos pregam armadilhas. A herança reptiliana, acomodação e fuga. Tendemos a evitar conflitos, questionamentos difíceis e soluções inovadoras. Nossa herança límbica, somos conservadores. Reagir às ameaças, evitando novas alternativas. O viés ancestral, entregar rápido e justificar as perdas. O córtex pré-frontal sempre existiu, e nossos ancestrais sabiam que alguns poderiam não voltar da caça. Há evidências científicas de que possuímos a mesma caixa de ferramentas cognitivas de base biológica há mais de 1.800.000 anos. Daí a pergunta: o Homo sapiens, com 300.000 anos, tinha a mesma capacidade que nós para gerenciar desafios? A resposta é, obviamente, um não. Mas há sutilezas nem tão óbvias assim, pois boa parte do nosso comportamento atual e nada difere dos nossos ancestrais. E não é só isso. Este é o comportamento que adotamos em mais de 90% de nossas tomadas de decisões. Nosso sistema límbico, e mesmo reptiliano, na maioria das vezes assume o comando, quer nós acreditemos ou não.
Tendo consciência disso, nós podemos alterar esse cenário. Mas antes vamos abordar o grupo dos interessados. Mas vamos tratar um por um no próximo vídeo. E depois de passar pelos interessados, nós iremos abordar o segundo módulo, do instinto à ciência. Até breve.